Ora, então, nós para iniciarmos aqui a nossa sessão de hoje vamos desenvolver este exercício. Atenção que temos aqui um erro. Assim. Pronto, 2. Desenvolve uma classe que represente a estrutura e o funcionamento de um balão. Será um balão de, por exemplo, um balão de ar quente ou algo assim deste género. Pronto, é para nós modelarmos este balão. Cada balão deve ter como características uma cor, sob a forma de texto, a sua direção atual, sob forma de texto, e quando eu digo a direção atual é norte, sul, este, oeste, algo desse género, está bem? Assim como a altura que se encontra do solo sempre maior ou igual a zero. O que é que nós depois precisamos? Pretende-se desenvolver os construtores adequados e um conjunto de métodos de instância, portanto métodos não static, que permitem saber o estado do balão a cada momento, determinar o valor de cada um dos seus atributos, mudar a sua cor, mudar a sua direção e controlar a sua altura. Para controlar a altura do balão, devem ser programados métodos para subir x metros e para descer y metros. Note que se pode subir até ao infinito, mas descer só pode até à altura 0 desta classe em consola. Portanto, o que é que eu preciso? Preciso que me criem uma classe com as características que estão descritas no enunciado, que tenha então um construtor, para se inicializar um objeto daquela classe. E depois eu preciso de métodos para alterar a cor, para alterar a direção e para controlar a altura. E quero também um outro método que será para vocês devolverem o estado do balão. Ou seja, atributo X valor, atributo Y valor, atributo Z valor. Podem devolver essa informação. Portanto, na prática, estamos aqui a falar de um método de estado, um método de subida, um método de descida, um para mudar a cor e um para mudar a direção. Portanto, ao todo são 5 métodos, um construtor e aqui algumas características. Tá bem? Depois, no final, testarem a classe em consola. Pergunto, dúvidas, questões, coisas que queiram perguntar sobre o enunciado? Só uma pergunta. Tem que testa no programa CS, né? Exatamente, é isso mesmo. Ah, Portanto, ok. vocês criam uma Obrigada. classe e depois testam lá no programa.cs essa mesma classe. Ahm, eu tenho uma dúvida. Uhum. São cinco, né? É o estado, é, é a cor, Sim. Estado, a cor, direção e a direção. altura. Exatamente. A altura é que são dois métodos, um para subir, um para descer. A menos que tu Ok, queiras ok. incorporar isso tudo num só método e fazer dessa forma. Também posso encontrar pontos positivos nessa abordagem e pontos negativos. Não é? Como vocês sabem, tudo é um trade-off. Portanto, se fizerem dessa forma, também não vou considerar errado. Ok, ok. Obrigado. Nada. Mais dúvidas, mais questões? Não? Ok. Então pronto, conforme habitual, assim que terminarem, coloquem a mão no ar e depois corrigimos, só para ter aqui então visibilidade de quem já realizou o exercício. Eu diria que em uns 20 minutos para fazermos este, 25, creio que será suficiente. Tá bem? Se surgir alguma dúvida, alguma questão, estejam também à vontade e coloquem, tá bem? Até já então. Sim, sim. Pronto, quando quiseres podes apresentar o ecrã. Só aqui um bocadinho. Força. Ok. Acho que é este.
Ok, sim, já estamos a Estão a ver. ver? Boa. Sim. Então, vamos aqui à classe de balão. Fiz aqui ahm, os atributos. Aqui o construtor do balão. Aqui para mudar com a nova cor. Mudar a direção com a nova direção. A mesma coisa com os metros, que adiciono a altura inicial os metros em questão. Aqui a descer, aqui eu vou atribuir a altura se os metros que o utilizador coloca for maior que a altura, não pode ser menor que zero. Então, se for menor que zero, o output será zero. Se não for, então irá subtrair à altura o número de metros. Aqui é o Exatamente. estado que será o output de toda a condição do balão. E pronto, aqui temos a classe do balão. Aqui eu vou criar então um novo objeto, que é o balão. Vou atribuir os atributos do balão será branco, irá para a direção leste e com uma altura inicial de 2 metros. Então, aqui eu vou apresentar o estado. Já temos aqui o estado inicial. A cor que eu aqui mudo. E aqui em baixo temos já a alteração para preto. Exato. A direção ainda é leste, mas aqui vou já mudar. Portanto, será para sul. Aqui eu irei aumentar 10 metros, será para 12. E então aqui eu vou diminuir 30 metros. Como será menor que zero e é maior que a altura anterior, que é 12, Exatamente. então o output será zero. E temos aqui o output final. Exatamente. E vai sempre mantendo o state das coisas que foste alterando ao longo da execução dessas mesmo. linhas. Exatamente. Portanto, é justamente isto. Portanto, tens os métodos de subir, descer, alterar cor e direção, assim como o método adicional de estado que devolve uma string com esse efeito. Portanto, está corretíssimo. Aliás, a minha correção não será muito diferente disto, só vou fazer uma incorporação de uma lógica numa propriedade em vez de fazer no método de descer. Mas fora isso, Ok. é textbook answer, como se costuma dizer. Portanto, Ok. corretíssimo. Obrigado. Obrigado pela partilha, Gonçalo. Ora, temos aqui mais umas quantas mãos no ar. Quem quer mostrar a sua solução também? Posso mostrar a minha? Sim, claro, força. Podes partilhar. Ok, estão a ver? Assim. Não tenho nada. Está ainda com Ok. Começo aqui por criar a classe balão. Crio aqui as variáveis, os parâmetros, a cor, direção e altura. Faço o set em todos, faço o set para privado, para não poder ser alterado fora da classe. Crio aqui o construtor. Ok. Se eu meter um valor de altura menor que zero, dá um aviso. Console right line. Mas sempre ele aceita qual. Eu percebo que Os tenhas valores. feito isso, mas numa situação ideal nós deveríamos Impedi-lo de meter o valor. ou forçar um valor a zero ou então lançar aí uma exception ou algo do género. Só mesmo para nós não estarmos a fazer console write lines dentro de um construtor. Ok? Só por esse efeito. Porque na prática o objeto é criado na mesma, a partir do momento em que tu chamas Sim. o construtor. Portanto, dá um aviso. Não, esqueci de dizer, eu vou dizer, mais que isso. Pronto, para ir buscar a informação, fez um console write line com os valores. Ok. Para relativamente ao valor da altura, fiz aqui o método float, que tanto dá como para subir como para descer, tudo dependendo do valor que é inserido. Se o valor for negativo, ele vai ver.
ok? Ok. Se a altura menos o valor, aqui está mais porque o valor vai ser negativo. Se o cumulativo for menor que zero, então o valor é posto a zero e dá depois avisa, Um aviso. a altura Ok. vai ser negativa. Ok. Se o conjunto for superior a zero, ou seja, se não for abaixo, ele simplesmente dá o height mais o valor negativo, vai subtrair ao total. Se o valor for positivo, simplesmente Some. adiciona o valor ao total. Exatamente. Exatamente. No move, que é fácil, é só igual a dir, se o dir é o valor que o jogador o tesouro mete. Eu, por exemplo, começo aqui por dizer que o balão tem a cor branco, está virado para este e tem uma altura de 5 metros. Mudo-lhe a cor, passa a vermelho, mudo de direção, passa a oeste e depois muda a altura de ser 15 metros e depois subindo de 20, se então fica a zero. Ok, tu começas com 5 e depois. Ou seja, começas com. Exato. Começas com 5, sobes 15 e desces 20. Ok, ok, ok. Pronto, estava só a perceber se estavas também a testar o caso de fazeres um valor negativo. Eu por acaso queria fazer isso, mas agora se reparei como 15 mais 5 dá 20. Exato, exato. Um 25 seria o indicado para esse cenário. Ou pelo menos um superior a 20. Caraca, dá uma vez. E temos aí Oi? um menos 25. Ou seja, ele fez aí uma atribuição diretamente. Ou seja, há aí qualquer coisa na lógica que está. Porque lá está, quando tu Porque ele fala isto outra vez fazes. aqui. Exatamente, ele Foi vai fazer fazer tudo outra mal. vez uma atribuição. Portanto, falta-te aí um else. Deixa eu ver aqui, mas. Parece um break, ele se calhar ainda funcionava como deve ser, É sempre mas não. importante nós testarmos estes, o que nós chamamos de edge cases, justamente para Pois, garantir que a nossa classe se comporta como como deve é, ser. exatamente, como é expectável. E agora Ok. sim, tens o aviso na mesma, mas tens a Mas correta o modelo vai ser. atribuição a seguir. Exatamente, é isso mesmo. É isso mesmo. Pronto. Fora aquela questão que disse há pouco sobre o console write line dentro da classe, que é algo que eu desaconselho, a lógica está ok, incorporaste aqui os métodos de subir e descer num só. Um, Às vezes isso tem vantagens, outras vezes tem desvantagens. Vantagens é mais fácil utilizar a classe, porque o mesmo método dá para tudo, mas como estamos aqui perante um comportamento um pouco mais complexo, aquele código pode crescer muito e ficar mais difícil de manter. Mas para quem utiliza a classe é mais fácil, porque não tem que estar a trocar o método propriamente dito. Portanto, lá está isto. Tem tudo pontos positivos e pontos negativos. Mais alguém quer mostrar então a sua solução? Temos aqui ainda duas mãos no ar, o António e a Cauane. Eu posso mostrar. Força. Ok, já estamos a ver. Ok. Então eu criei o balão, que é o objeto. Uhum. Atribuí que ele é azul. Eu só pus um parâmetro para o construtor, Ok. neste caso. Aqui, como o formador disse, não queria com só white line, eu transformei em um array aqui. Onde é que está? Está aqui. Ok, ok. Transferi isto no array e depois eu pus imprimi, assim. Então, ah, pronto, é aqui. O meu construtor eu só pus para receber a cor. Aqui o padrão vai ser o centro e eu não pus lá a altura porque a altura vai ser sempre como padrão zero. Então, Ok, sou apologista também dessa abordagem, sim. então aqui pronto, a amostra, aqui eu troco a cor assim.
Não sei se está, acho que está bem, pelo menos deu Sim, certo. sim, está correto. Ah, aqui foi exatamente a mesma coisa, esquerda, direita, pronto. Ah, subir, eu só coloquei assim, não, acho que não é preciso de mais. Uhum, certo? E depois a descer é que, pronto, não podia ser, senão abaixo de zero, então teve que pôr um else. Ok. Basicamente está aqui as coisas. Ok, 10x e pronto. O que é às vezes tricky aí? É quando nós utilizamos o unsigned integer, pode ser às vezes difícil nós filtrarmos se há um overflow ou há um underflow da coisa, mas funciona também corretamente com o unsigned integer. Fica pronto do lado do utilizador a responsabilidade de passar um valor que seja fidedigno, não é? Mas neste caso também quem vai utilizar a classe e como estamos perante um tipo, ou neste caso uma linguagem que vai obrigar aos tipos, não há a possibilidade de nós passarmos ali um valor se calhar mais perigoso, digamos assim. Portanto, também me parece uma excelente implementação da classe. Ok, portanto, corresponde a tudo. É que eu tive uma dúvida em relação a isto, porque, por exemplo, aqui, por exemplo, eu queria fazer, por exemplo, pegava nisto, uh, sei lá, pôr, neste caso seria string, mas pronto, tinha isto assim. Mas o problema é quando eu trocava isto assim, enganei. Assim e depois replicava, ele não atualizava, então é por causa disso que eu pus assim. Certo, certo, certo. Tu quando Eu mantinha vais. esse o mesmo valor. Exatamente. Quando tu fazes a atribuição aí, nessa linha 9, não é? Cor tem sempre aquele valor. E dado que a string não é um value type, é um reference type, mas aqui para o nosso domínio, a string comporta-se como um value type. E como se comporta como um value type, tu ao fazeres essa linha 9 estás a criar uma nova variável com o nome cor, a colocar lá o valor que te é devolvido naquele balão.show estado índice 0 e nunca mais é atualizado. Se isso fosse um reference type, ou se fosse tratado como um reference type, as atualizações que o objeto ia sofrendo continuavam a ser acessíveis através desse apontador. Mas como isto se comporta como um value type, não tens essa possibilidade. Ok? É por esse motivo. Se não tinhas, quer dizer, tens a possibilidade, tens é que estar sempre a fazer novas atribuições Exato, e exato. é chato. Então, pois, é por causa disso que eu fiz assim. Exatamente, exatamente. É uma boa estratégia. Obrigado também pela tua partilha, António. Obrigado. Nada. Pronto. Então, vamos fazer aqui a correção do exercício também do meu lado rapidamente para avançarmos para a próxima matéria. Então, eu vou partilhar o meu ecrã convosco. Confirmem-me só, por favor, quando já estiverem a ver. Dá pra Já ver. estamos. Sim? Sim. Ok. Então, nós temos que criar uma classe balão e eu vou só copiar aqui o enunciado muito rapidamente para aqui. E comentarmos, depois vamos avaliando aqui os vários parâmetros. Portanto, temos que criar uma classe que representa a estrutura e o funcionamento de um balão. Cada balão deve ter como características uma cor, sobre a forma de texto, sua direção atual, a sua altura do Sol, sempre maior ou igual a zero,
Pretende-se desenvolver construtores adequados e um conjunto de métodos de instância que permitem saber o estado do balão a cada momento, determinar o valor de cada um dos seus atributos, mudar a sua cor, mudar a sua direção e controlar a sua altura. Para controlar, devem ser programados métodos para subir x metros e para descer y metros. Podemos subir até ao infinito, descer só até a altura 0. Okay, pronto. Então, dentro deste namespace, na mesma, nós vamos criar uma public class que se chamará balloon. Então, nós vimos que este balão terá algumas características, nomeadamente uma cor, a direção atual e a altura. Vamos fazer então o seguinte: eu vou criar com propriedades e depois vamos fazer só ali uma parte mais tricky com a questão da altura, para vocês verem também aqui uma outra possibilidade. Portanto, vou criar propriedades. A primeira propriedade será do tipo string e chamar-se-á cor. Segunda será também string e chamamos-lhe direção. Ora, direção. A última será do tipo integer e vamos chamar de altura. Estas são todas as que eu tenho aqui. Vamos fazer para já private set de todos eles também para não deixarmos que o utilizador da classe faça modificações não autorizadas. Eu disse depois ia criar um atributo, mas já vamos criar isso, também. Ou seja, primeiro vamos perceber o porquê de criarmos esse atributo em vez de eu estar a criá-lo já. Pronto. A nível de características, podemos dizer que para já está sólido. Temos então cor, temos então a direção e temos também a sua altura. Construtores adequados para este objeto, ou para um objeto desta classe. Vamos fazer aqui CTOR para fazer o construtor. Eu, normalmente, quando resolvo este exercício, eu faço sempre a passagem apenas de 2 parâmetros. A direção e a cor. A altura eu costumo sempre colocar a zeros, mas eu percebo que em certas circunstâncias pode ser importante nós darmos também essa possibilidade ao utilizador. Okay? Então, eu vou fazer a começar do zero, portanto o balão começa no chão, mas já vimos também aqui com a submissão de outros colegas que também podem colocar à altura. E atenção, isto de colocarmos à altura não é necessariamente, ou eu não colocar não é necessariamente porque não está bem, é mesmo porque, lá está, eu costumo começar este exercício com o balão no chão e por esse motivo acabamos por não colocar aí. Mas quem colocou, desde que tenham atenção que estão a receber um parâmetro correto e não estão a inicializar balões com valores negativos e tudo mais, porque de certa forma o utilizador da classe envenenou ali um bocadinho a coisa, so to speak, não é? Têm sempre que fazer essa verificação. Para não fazer essa verificação, eu recebo só 2 parâmetros também, simplifica nesse sentido. Portanto, string em que eu vou receber a cor, string em que eu recebo a direção e faço depois as atribuições às propriedades correspondentes. Nomeadamente, a cor passa a ter a cor que o utilizador indicou, a direção, propriedade, passa a ter a direção que o utilizador indicou, assim como a altura passa a ter o valor 0 para garantirmos que assim, pronto, é um valor hard-coded. Embora, como vocês não colocaram isto como nullable, neste caso eu não coloquei, o valor default é 0, portanto esta linha poderia ser considerada redundante. Vamos deixar só por uma questão de clareza na inicialização das propriedades. Tá bem? Pronto. Entretanto, o que é que vamos fazer? Já temos os construtores, precisamos dos métodos de instância que permitem saber o estado do balão a cada momento,
determinar o valor de cada um dos seus atributos, mudar a cor, mudar a direção, controlar a altura. Vamos fazer então o método que nos permite saber o estado do balão, nomeadamente determinar o valor de cada um dos seus atributos. Isto em virtude de ser um método, não é, que nós vamos devolver e não sabemos se vamos devolver para uma consola, se vamos devolver para um Blazor, para o que quer que seja, eu prefiro devolver uma string em vez de fazer um console writeLine dentro deste método. Lembrem sempre, quando nós criamos classes, devemos criá-las o mais abstratas possível, o mais agnósticas de user interface possíveis, a menos que estejamos a criar classes que são respeitantes a um user interface, não é isso? Aí não temos como fugir e aquelas classes não são para utilizar em mais lado nenhum, a não ser naquele user interface específico. Estas não, são classes mais de modelos, mais de simulação de uma coisa real, não estão agarradas necessariamente o seu funcionamento a um user interface de consola. Pode ser utilizada esta classe em qualquer user interface. Portanto, assim sendo, eu vou ter um método público que vou chamar, não é static, que vai devolver uma string que eu vou chamar de, pode ser estado. Estado do balão. A nível de parâmetros, não recebe nenhum parâmetro, porque eu quero saber o estado do balão, eu não preciso de indicar qual é que é o objeto que eu quero saber, porque isto não é um método ou seja, é um método não estático, é um método de instância. Quando eu chamar o estado, será o estado de uma determinada instância propriamente dito, de um determinado objeto. Portanto, não há necessidade de nós passarmos nenhum parâmetro. Assim sendo, eu vou retornar a seguinte string, em que eu vou dizer cor, não é? Eu vou fazer 2 pontos e passo a seguir a propriedade de cor. A seguir, posso fazer aqui um destes pipes para esse efeito. Direção. Vou então a seguir passar este direção aqui. E depois vou passar também o altura. E a altura vou passar então a altura do objeto. Está resolvido. Eu devolvo esta string. Alguém há de fazer um console writeLine desta string ou mostrar num Blazor, ou o que tiver que ser. Mas pronto, eu já não estou a condicionar o meu estado de balão a um user interface. Devolvo só uma string. Depois, o que é que eu preciso? Preciso de um método para mudar a sua cor e um método para mudar a sua direção. Então, eu vou ter um método public que vai apenas fazer uma ação dentro do objeto e não vai produzir nenhum retorno, não é? O estado, eu preciso de retornar a informação. O alterar o state do objeto não tem que necessariamente ter uma devolução, a menos que fosse daquelas situações em que, como já vimos anteriormente, nós tínhamos o saldo da conta bancária. E o saldo da conta bancária, ora, podia ser retirado ou não retirado, conforme nós tínhamos lá dinheiro ou não. Portanto, através do método de levantamento. Aí havia a necessidade de informar o user interface: olha, atenção, esta operação não correu bem, portanto, faz o que tens a fazer ou mostra o que tens a mostrar. Aqui não é o caso, portanto, não há essa necessidade. Vamos ter um public void, onde vamos chamar isto de mudar cor. Pronto. Mudar cor vai ter a responsabilidade de aceder ao cor, não é? À propriedade cor e atribuir um parâmetro que eu esqueci de passar aqui, que será o cor. Desta forma, atualiza a cor que existe nesta propriedade para a nova que o utilizador submeter aqui através deste parâmetro. O mesmo será válido para a direção. Portanto, public void mudar direção, onde iremos receber uma string direção
E desta forma nós atualizamos a propriedade direção com, não é cor, é direção, com aquilo que é o input dado pelo utilizador através deste primeiro parâmetro. Pronto. Até aqui temos o nosso balão a ganhar forma. Portanto, tem as características que nós precisamos. Temos então aqui um método para mudar a cor e a sua direção. Temos um método para saber o estado do balão. E agora temos que ter métodos para controlar a sua altura. Para controlar a altura, devem ser programados métodos para subir x metros e para descer y metros. Ok? Pode subir até ao infinito, mas descer só se pode até à altura 0. Okay? Então, eu vou fazer um método para subir e um método para descer. Estes também serão void, portanto, não há necessidade de retornarmos alguma coisa. Portanto, será um public void e posso chamar de subir. E subir vou receber um integer com o incremento. Ora, incremento. O que é que eu vou fazer? Vou atualizar a minha propriedade à altura com o incremento. Se eu estou a 10 metros, recebo mais 5, subo até ao 15, portanto, adiciono o que lá está, adiciono ao que lá está mais 5 unidades. Agora, vamos fazer isto de uma forma um bocadinho mais naive e vamos fazer o mesmo para descer. Descer e, entretanto, int decremento. O decremento, aliás, nós podemos fazer aqui também um sanitize que só faz esta operação se o valor for superior a 0, tá bem? O incremento tem que ser mesmo um incremento. Caso contrário, vamos assumir que não é aplicada nenhuma ação sobre o objeto. Agora, descer, vamos fazer exatamente a mesma coisa. If o decremento for inferior a 0, nós vamos descer à altura menos igual a decremento. Ok. E vida que segue. Mas nós temos aqui no enunciado a dizer, olha, descer só pode até à altura de 0. Se eu tiver o balão a 0 e enviar um decremento de menos 10, o que é que vai acontecer? Decremento é inferior a 0, é altura menos igual, passo a ter um valor de menos 10. Não é? O que é que eu posso fazer? Eu posso andar aqui a fazer ifs para trás e para a frente, ou então eu posso controlar de outra forma aquilo que a altura pode ter. Então nós podemos aplicar lógica neste set. Ou seja, eu posso, no get desta propriedade, devolver o valor do atributo. Mas eu também posso aplicar lógica associada ao set. Ou seja, eu posso proibir ou manipular qualquer atribuição de altura que seja inferior a 0. Como é que eu faço isso? Eu faço através do desdobramento deste set. Portanto, aquilo que eu quero é desdobrar esta propriedade para incluir lógica aqui. Nós já conseguimos incluir aqui alguma lógica a dizer que só é privado, mas eu quero incluir aqui um if. Como é que eu faço? Faço a criação de um atributo private int altura. Ok? E depois, o que eu vou fazer é desdobrar isto. De que forma é que eu posso desdobrar isto? Da seguinte forma. O get retorna alto, nada de novo. No set, eu vou verificar se o value que eu estou a receber for superior a 0, não é? Vamos dizer que a altura é igual a value. Caso contrário,
altura é igual a 0. E desta forma, independentemente de onde vocês façam alterações à propriedade altura dentro desta classe, este código vai ser sempre executado. Sempre, 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 sempre. E isto faz com que esta lógica seja transversal a toda a as minhas atribuições. Ok? E podemos depois provar isso mesmo. Agora, uma nota importante. Vocês podem fazer este tipo de coisas e devem fazer este tipo de coisas. Mas tenham bom senso numa coisa. Se vocês estão a criar demasiada lógica aqui, e se isto está a ficar um bocadinho muito complicado, vocês provavelmente estão a fazer alguma coisa mal. Porque as lógicas que aplicamos ao set normalmente são coisas assim muito simples. Não é nada muito complexo. Já estamos aqui a ter muitas condições. Provavelmente vocês estão a fazer alguma coisa no sítio errado e isso deve ser algo que existe só num método, etc. Caso contrário, é sempre desconfiar quando o código aqui cresce muito. Utilizando esta classe, por exemplo, balloon equals new balloon, e eu tenho que passar uma cor, vou chamar verde, e vou dizer que a direção é norte. Eu depois posso fazer então o seguinte, console writeLine de balão.estado, para sabermos o estado inicial. E vamos começar a mostrar as devidas alterações que podemos fazer, nomeadamente uma alteração à sua cor, uma alteração à sua direção, subir e descer. Então eu vou fazer uma alteração à direção. Balão.mudar direção, e eu vou passar que agora está para sul. Então eu vou fazer um console writeLine de balão.estado. E o meu balão vai ter que mostrar o seu memory state com a sua direção a sul. Agora vamos dizer balão.mudar de cor, e o mudar de cor passa a ser azul. A seguir faço um console writeLine de balão.estado. E isto vai permitir ver o memory state, onde eu já vou ter a direção azul e o balão azul. Se calhar isto até é um bocadito tongue twister, não é? Vamos pôr isto amarelo. Pronto, amarelo. Depois, o que é que eu vou fazer? O meu balão vai estar a zeros, a nível de altura. Eu vou subir e vou colocar um incremento de 100 metros. Vamos fazer um state do balão. A seguir, eu vou descer o balão 50 metros. Portanto, é o meu decremento. Faço também o memory state. E o balão a esta altura está amarelo, sul e com 50 metros de altura. Vamos então tentar descer mais do que isso. Balão.descer e vamos tentar descer 100. E temos o estado do balão a seguir. Portanto, o que é que acontece? Eu crio o meu balão, mostro o estado inicial, mudo a direção para sul, mostro o estado, em que vamos estar com um balão verde para sul a uma altura de 0. A seguir, eu mudo a cor para amarelo, portanto, eu vou estar com um balão amarelo virado para sul a uma altura de 0. Subo 100, portanto, vai ser amarelo sul a 100 de altura. Desço 50, amarelo sul 50 de altura. Balão descer 100, eu tenho que ter amarelo, sul e 0 de altura. Vamos ver agora se isto funciona na prática, né? Em teoria é isto. Vamos ver se na prática a coisa funciona. E o que é que nós temos? Acho que aqui o decremento teve algum problema. Desculpem, porque eu enganei-me aqui.
o valor tem que ser superior a 0 para considerarmos sempre valores positivos, não é? E então vamos lá. Aqui está. Pronto. Então temos verde, vamos voltar aqui ao código, portanto temos o verde a norte e a altura 0, estado inicial, verde sul e a altura a zeros, não é? Portanto temos a mudança de direção aqui evidenciada, depois mudamos para amarelo, nomeadamente aqui nesta linha, portanto estamos a amarelo com direção a sul, altura a 0, subimos 100, mantemos a mesma cor, a mesma direção e estamos a 100 de altura, descemos 50 e então vamos ter amarelo, sul e a altura de 50, porque 100 menos 50 dá 50. Quando tentamos descer mais do que aquilo que é a altura que o balão está, passamos a ter uma altura a 0. Porquê? Porque aquilo que vai acontecer, eu até posso fazer aqui um breakpoint e tudo mais. Vamos deixar um breakpoint aqui. Não, ainda não, aqui não. Mas vamos fazer. Portanto, ok, pronto. Já tenho aqui o breakpoint, ou seja, executou tudo, executou esta parte toda e está no primeiro decremento. Tá bem? Porque este descer é onde eu tenho o meu breakpoint. Vamos descer 50, vamos ver que a altura que lá está é 100, será 100 menos igual a 50. Portanto, ok, voltamos, a altura passou a 50. Vida que segue. A seguir, nós vamos fazer o segundo decremento. No segundo decremento, estamos a tentar descer 100, o que lá está é 50, vamos colocar um breakpoint neste if. Portanto, o decremento é maior do que 0 vamos fazer a atribuição e passamos para este if que aqui está. O value que lá está é menos 50. Porquê? Porque a altura que lá está é 50, o decremento, pronto, neste scope não existe, mas era 100, 50 menos 100 dá menos 50. E nós tentamos nesta linha fazer uma atribuição do valor menos 50 à propriedade altura. O que faz então que este private set seja ativado, nomeadamente a verificação deste if. Value, aquilo que estamos a tentar atribuir, tem o valor de menos 50. Menos 50 é maior do que 0? Não. Então, esta linha não pode ser executada, tem que ser executada a linha que faz o override overwrite desta propriedade para 0. Então, como veem, vai aqui ao else, passamos com a altura para 0 e a altura do balão passa a ser 0, independentemente de eu passar um decremento maior. Tá bem? Ou seja, eu aqui acabo por validar o input, é da responsabilidade do método descer validar o input dado pelo utilizador. A verificação da altura não é necessariamente da responsabilidade do método descer de validar. Se calhar é a própria propriedade que tem que criar ali um balizamento de valores válidos. Está bem? Isto para evitar que, se nós tivéssemos... Imaginem que nós tínhamos uma sobrecarga de métodos descer. Tínhamos 3, 4, 5 métodos diferentes com parâmetros diferentes de entrada. Eu tinha que replicar aquela lógica do olha, mas a altura não pode ser inferior a 0 em todos. Não é? E isso leva a que eu, pois, quando tiver que atualizar alguma coisa, tenha que atualizar nos 5. Ou nos que forem. E leva a que eu possa me esquecer de um, ou que me engane num, ou o que seja. E quando assim é preferível nós delegarmos essa responsabilidade a um sítio que só tem uma versão, eu não vou ter mais uma propriedade à altura, só vou ter uma. E a responsabilidade de verificação desses valores, se recair sobre esta propriedade, qualquer método que chame essa propriedade numa perspectiva de set, numa perspectiva de escrita,
de acionar este bloco de código, vai respeitar a regra de negócio que eu criei aqui, que é a altura ser superior a zero, mesmo que essa alteração venha num outro método que possa ser implementado posteriormente, inclusive. Está bem? Pronto. Pergunto, dúvidas, questões sobre a resolução deste exercício? Eu tenho uma dúvida, mas também não é em relação ao exercício. Ok, diz-me então. Há bocado eu tinha-lhe perguntado sobre o construtor na classe estática, mas agora eu vou perguntar quais são os motivos de eu criar mais do que um construtor numa classe não estática. Imagina, eu quero que este balão possa ser inicializado com cor ou direção, ou quer também passar à altura. Funcionar das duas formas. Há alturas em que a altura faz falta, ou seja, há circunstâncias em que eu quero dar a possibilidade de fornecer uma altura, mas não quero estar a obrigar o utilizador a estar sempre a passar à altura zero, não é? Ou seja, é como aquela história de, olha, se o utilizador precisar, vai pedir. Então eu disponibilizo essa sobrecarga de métodos na prática. Se o utilizador passar uma altura, eu tenho em conta. Se o utilizador não passar a altura, eu vou, por omissão, atribuir o valor zero. É certo que tu podes fazer isso num construtor só, e nomeadamente podes receber aqui um índice altura igual a zero. O que é que acontece? Se o utilizador passar alguma altura, nós consideramos. Se não, consideramos a altura como zero. Está bem? Mas depois também pressupõe que isto possa ser nullable para não estarmos aqui a obrigar a alguma coisa. Está bem? Mas é mesmo por uma questão de oferecer essa flexibilidade. Ou às vezes nós precisamos de criar um objeto conforme vários paradigmas, e nomeadamente este. Imagina que eu quero criar um datetime equals new datetime. Se eu for à procura dos... Ora, deixa-me só ver se isto aqui no Rider vai funcionar como eu quero. Ou seja, eu posso querer passar aqui o ano, o dia, o mês e criar um datetime nesse sentido. Ou posso querer única e exclusivamente, é melhor vermos por aqui e conseguimos ver. Ora, por exemplo, eu posso querer criar um datetime através dos ticks, ok? Ou seja, intervalos que tenham passado desde este período. Mas às vezes eu quero criar um datetime com uma dia, mês e ano. Ou às vezes eu quero criar... Ou seja, as fontes de informação para a criação do objeto podem ser tão diversas e não necessariamente dependentes entre si, que eu preciso de oferecer várias possibilidades ao utilizador. Nomeadamente esta questão dos ticks que nós temos aqui. Eu fornecendo os ticks, eu não preciso de fornecer um dia, mês e ano. Mas eu também quero ter a flexibilidade de, ok, se tu me quiseres passar o dia, mês e ano, eu também consigo criar o datetime para ti. E então cria-se estas duas versões do construtor. Porque nem sempre a informação que nós vamos receber é no mesmo formato e queremos que a nossa classe seja versátil o suficiente para, se eu passar uma outra informação, eu consigo também criar o objeto. No exemplo que nós temos aqui do balão, isto não é complexo o suficiente para ter múltiplas fontes de informação para criar o objeto, até porque aqui é um objeto muito físico, etc. Um datetime já não é assim, já podes passar em vários formatos e querer utilizar um objeto daqueles na mesma. Ok.
Tá bem? Mais dúvidas ou questões que queiram colocar? Eu, entretanto, estou aqui a colar o print screen. Isto, como os exercícios agora começam a ser um pouquinho maiores, então precisamos de mais prints. Pronto. Falta-me só dizer que isto é a correção do exercício 2. Exercício 2. Não existindo mais nenhuma dúvida, vamos fazer agora a nossa pausa e depois, quando regressarmos, vamos começar então a ver a nova matéria, tá bem? Que será aqui sobre a herança e o polimorfismo, ou seja, nomeadamente o terceiro e quarto pilar da programação orientada a objetos. Ora, então, nós nesta terceira parte vamos olhar para os dois últimos pilares da programação orientada a objetos, nomeadamente a herança e o polimorfismo. Só aqui numa nota importante, as classes que nós criámos anteriormente de conta bancária e de cliente, eu coloquei isto em ficheiros independentes, está bem? Portanto, se vocês tiverem ainda esse código, aqui está estas... ou seja, o código que nós criámos está aqui na mesma. É isso que eu quero dizer. Pronto, isto porque nós vamos depois precisar desse mesmo código. Ora, então, terceiro pilar da programação orientada a objetos, que significa então a herança. E nós começamos com uma imagem que nos ajuda a perceber qual é o conceito da herança, não é? Ou seja, tal como acontece nos seres humanos e nos restantes seres vivos, a herança biológica é uma das características que nós temos, não é? E nesta imagem nós temos aqui 3 gerações. Portanto, temos aqui uma filha, temos aqui um pai e um avô, e todos eles têm uma característica em comum, que é terem este nariz grande, assim como todos eles usam óculos. Okay? Todos eles têm características diferentes, na mesma, porque aqui o avô tem uma idade mais avançada, não é? O pai já tem aqui uma idade intermédia e esta miúda é mais nova e tem também atividades aqui diferentes. A miúda gosta de jogar ou brincar com estas bonecas, o pai lê o jornal, o avô se calhar está sentado a ver qualquer coisa, enfim. Na programação orientada a objetos, a herança vai fazer, de certa forma, uma alusão a este conceito de herança biológica que nós vemos no dia a dia. De que forma? Vamos ver. Ora, então a herança diz respeito à extensibilidade de classes no modelo orientado a objetos. Portanto, podemos dizer que podemos estender classes através de herança. Quando se diz estender uma classe, entende-se que uma nova classe será criada contendo as suas próprias propriedades e características e estendendo a esta nova classe... Vou dar aqui mute ao David, que estou a ver aqui, estamos a ver aqui outra coisa. Bem, como eu estava a dizer, contendo as suas próprias propriedades e características e estendendo a esta nova classe as propriedades e características de outra já existente, a qual é conhecida como classe base ou superclasse. Portanto, o que é que isto quer dizer ao todo? Quer dizer que esta moça vai ter as suas próprias características, não é? Mas vai herdar todas as características, neste caso, da sua superclasse, que será o pai. Portanto, o que é que acontece? Esta moça
herda todas as características do pai, assim como o pai herda todas as características do avô. Por consequência, esta moça vai herdar todas as características deste avô também. Portanto, é exatamente este o conceito de herança no modelo orientado a objetos. É permitir a uma classe ter as suas próprias características, ainda assim herdar todas as características e comportamentos de uma classe base, não é? Aquilo que nós chamamos de classe base ou superclasse. Já a nova classe é conhecida como classe derivada ou subclasse. Portanto, neste caso, o avô seria uma superclasse, esta moça seria uma subclasse ou classe derivada, o avô classe base, e de certa forma o pai também seria seria um pouco das duas coisas, não é? Porque para esta moça o pai é uma classe base, da mesma forma que para o avô, não é? O avô é uma classe base deste senhor do pai. Portanto, há aqui uma escadinha, não é? Pronto. Então, o que é importante nós retermos e olharmos para este conceito? É o seguinte: a subclasse, ou seja, a classe filha ou a classe derivada, perdão, herda todas as propriedades e métodos da classe já existente. Portanto, significa que, olhando aqui para a conta bancária, se esta classe conta bancária for herdada, a classe que vai herdar da conta bancária vai ter já pré-definido estes atributos, estas propriedades e este construtor e também todos estes métodos. Okay? Portanto, se existir uma nova classe que herde da conta bancária, estes já lá estão garantidos. Já fazem parte daquela classe também. Ou seja, não fazem parte da classe porque foram lá colocados, mas porque foram adquiridos através do mecanismo de herança. E o mecanismo de herança permite que a subclasse inclua ou sobreponha novas propriedades e métodos. Portanto, esta subclasse ou classe derivada pode sobrescrever algumas dessas propriedades ou desses métodos, não é? Nomeadamente, imaginem aqui mais uma vez esta imagem. O avô, o pai e a miúda têm todos óculos, mas o modelo de óculos é ligeiramente diferente. Ou seja, podemos dizer que uma das características é ter óculos, mas depois cada um tem os óculos um pouco à sua maneira, não é? Portanto, a necessidade de óculos é herdada, mas depois a forma de cada um destes óculos é diferente, ou seja, é dada a liberdade de poder ser sobrescrita essa propriedade, neste caso esta condição, que é, ok, tu vais precisar de óculos, mas o modelo és tu que escolhes, mas vais ter de usar óculos na mesma. Portanto, nós temos essa particularidade quando temos a sobreposição. Portanto, o que quer dizer que ainda não, mas vai acontecer muito em breve, este método, por exemplo, de levantar dinheiro, não é? Pode ser sobrescrito de modo a que na conta bancária o levantar dinheiro funciona desta forma, mas numa classe que herde da conta bancária nós podemos habilitar a possibilidade deste valor ser tratado ligeiramente diferente. Ou de forma ligeiramente diferente. Ou seja, abrimos ali a possibilidade de haver um detalhe de implementação diferente. Okay? Vai continuar a ter lá o método levantar, vai continuar a ter o transferir, mas a sua implementação pode ser ligeiramente diferente. Vamos ver isto concretamente mais à frente. Pronto.
Com a utilização da herança, a subclasse é uma implementação específica de um caso mais geral. Isto também é importante e é das formas que nós temos, das melhores formas que nós temos de dar um tiro no pé com a herança. A herança é uma ferramenta muito poderosa, mas com grande responsabilidade, ou neste caso com grande liberdade vem grande responsabilidade. É muito fácil nós darmos um tiro no pé quando estamos a criar vários layers, ou seja, várias camadas de herança umas pelas outras. Vamos chegar a um momento em que se calhar estamos a herdar coisas que não queremos herdar, que não fazem sentido herdar, e depois já é difícil separar essas questões. E costuma-se também dizer que à medida que nós vamos ganhando um pouco mais de experiência, nós vamos dando menos utilização à herança para passarmos a utilizar bons interfaces, justamente para não estarmos dependentes de detalhes de implementação a toda a hora, ok? E também vamos ver uma outra coisa que é, porque o problema não é só necessariamente os detalhes de implementação, vamos ver que nós só podemos herdar de uma classe, ao passo que quando estamos a trabalhar com interfaces, nós podemos implementar mais do que um interface. Portanto, esta conta bancária, se herdasse de uma classe, ela herda de uma classe que se chama Object. E como todas aqui as classes no C# herdam aqui este Object, mas depois nós já vamos ver porquê e de que forma é que nós conseguimos observar esta herança em prática. Okay? Pronto, então, como eu estava a dizer, nós costumamos depois dar mais primazia à implementação de interfaces do que propriamente à herança. Contudo, há situações em que a herança é o caminho a seguir. Temos aqui uma mão no ar. Kawane, queres colocar alguma questão? Eu queria saber em que momento que a gente usa a herança e se ela, pronto, tipo, você falou que tem muita chance de dar um tiro no pé, então eu tenho a opção de, pronto, usar ou não. Ou seja, eu diria que em situações mais básicas, mais straightforward e que não têm assim muita derivação entre elas, nós podemos utilizar a herança. Um dos casos que nós vamos ver hoje como exemplo de utilização da herança é um que pode ser aplicado. Mas se nós estivermos a trabalhar com um sistema um bocadinho mais complexo ou que adicionamos e retiramos funcionalidades, não é? Não é uma herança assim tão direta, podemos dar um tiro no pé na medida em que estamos aqui a criar uma abstração diferente. Costuma-se dizer uma coisa que é, se nós herdamos todos de um objeto e o objeto depois acaba por ser e vamos evoluindo um objeto para um animal, de um animal para um pato, e no final o pato de borracha precisa de pilhas, já estamos aqui num problema de herança grande, não é? Essa analogia é muito utilizada. Se o pato de borracha precisa de pilhas, é porque estamos a utilizar abstrações incorretas. Pronto, e vai depender de caso a caso. Existe montes de literatura nesse sentido. Convém vocês utilizarem a herança quando devem utilizar, nomeadamente em casos mais simples, mas se começarem a ver que aquilo tem tendência a crescer, não é uma boa política utilizar a herança. Essencialmente só mesmo para coisas muito mais básicas. Lá está, porque depois podem criar situações em que estão a utilizar uma abstração incorreta. Isto é aquele tipo de coisas que só com exemplos muito concretos é que conseguimos analisar, e também para além disso vai um pouco da vossa experiência. É normal cometer esses erros.
de vez em quando, não é? Seja porque nós achávamos que aquilo ia ser mais simples e depois não foi, e criámos ali um sistema de herança que agora temos que desmanchar ou sofrer as dores disso, e depois só com essa experiência que às vezes é mais visível, nós conseguimos identificar, opa, isto se calhar vai começar a crescer muito e se calhar não é uma boa política utilizarmos aqui a herança, porque vamos estar a criar aqui abstrações complicadas, digamos assim, ou passíveis de falha. Bem, Ok. entretanto, a subclasse deve apenas definir as características que a tornam única. Isto também é uma coisa importante, na medida em que, se nós já herdamos todas as características da nossa classe base, não podemos definir características que não a tornam única. Se eu herdar da conta bancária, eu não vou ter lá uma nova propriedade número de conta. Porquê? Porque eu já herdei essa propriedade da conta bancária. Eu já herdei a propriedade número de conta, portanto não me faz sentido eu definir uma nova propriedade número de conta, dado que já tenho uma, ganhei por herança. Agora, imaginemos o banco realiza depósitos e levantamentos de acordo com o tipo de conta. Não é? Portanto, nós temos aqui uma conta bancária normal e vamos dizer que o banco, a partir de agora, tem regras diferentes conforme o tipo de conta. Se for uma conta poupança, o cliente paga 10 cêntimos por levantamento, senão o cliente não paga nada. Não. Para implementar essa regra de negócio, pode-se colocar um if no método levantar. E damos aqui o exemplo. Ora, public void, levantar, recebemos o saldo. Se o tipo for igual a 1, nós fazemos um levantamento e tiramos mais 10 cêntimos. Se não for, dizemos que é igual. Nestes casos, assim muito básicos, isto vai funcionar. Mas este é um daqueles casos que a experiência dita que hoje nós estamos a falar de uma conta poupança, amanhã já estamos a falar de uma conta ordenado, depois de amanhã já estamos a falar de um outro tipo de conta qualquer que eu não sei especificar para já, porque pronto, pode ser uma coisa aqui muito específica de um produto financeiro, ou seja, a imprevisibilidade do futuro faz com que eu olhe para isto e pense, eu agora tenho aqui um if, daqui nada vou ter 20. E agora é só mais 10 cêntimos, no outro é mais 10 cêntimos e tem que ver se é uma terça-feira de lua cheia e por aí afora. Ou seja, nós podemos ter este método levantar, passar de 4 ou 5 linhas para passar a ter 2000. E que ninguém consegue depois manter aquele método de levantar, e quando é para fazer debug àquele método é um pesadelo, enfim. Devemos ter cautela nesse sentido e, mais uma vez, é aqui que a experiência vai evidenciar estas coisas. Se calhar, para quem está a iniciar e não tem assim conhecimento sobre a herança, vai-me dizer, eu coloco aqui um if e a coisa avança. Quem já tem um bocadinho mais de conhecimento vai pensar, podia resolver isto com uma herança. Quem estiver ainda um bocadinho mais avançado pode pensar, se calhar com interfaces até poderia ser resolvido e ver o problema de uma outra forma. À medida que vão ganhando mais experiência e a circunstância em si. Tá bem? Como eu disse desde o primeiro dia, isto não há uma bala de prata para tudo. E nenhum código que vocês vão escrever, nem vocês, nem eu, é completamente infalível, nem que tem a melhor abordagem completamente indiscutível, ou seja, é a melhor abordagem e não há sequer tema sobre isso. Isso não existe, ok? Temos aqui propostas, temos aqui soluções, temos aqui abordagens, umas com vantagens, outras com desvantagens, algumas são mais indicadas para um determinado cenário, outras para outro cenário. Como os cenários também são muito diferentes entre si, às vezes elas nem podem ser transpostas de um cenário para o outro. Tudo isto é sempre muito... não é subjetivo, mas é muito volátil, ok? E também há aqui algumas opiniões para trás e para a frente. Ainda assim, como isto está aqui a indicar, pode implicar um grande crescimento de código.
Uma solução seria ter classes separadas para a conta bancária e uma para a conta poupança. Pronto, é uma das possibilidades e é a que nós vamos implementar. Com a criação da nova classe, pode-se reaproveitar todo o código criado até ao momento. Mais uma vez, uma das componentes da programação orientada a objetos, através do pilar da abstração, é também nós uniformizarmos este comportamento de um determinado objeto, ou neste caso de um determinado objeto criado através daquela classe, para ter sempre um comportamento previsível. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte: não criem uma classe conta poupança, copiem esta parafernália toda de código e colem lá. Não façam isso, porque depois o que vai acontecer vai funcionar da mesma. Vai até ao dia em que nós precisamos de alterar a lógica de criação dos números de conta. Eu tenho 10 classes praticamente iguais e eu tenho que ir às 10 classes alterar a lógica do número de conta. Não é uma boa política. Isso deve estar uniformizado, deve estar isolado, de forma a que eu, quando tiver que alterar a lógica do número de conta, eu altero num sítio apenas e já está. Não tenho que andar a atualizar 10 classes, porque hoje são 10, amanhã são 11. E depois foi criada uma nova, mas não foi criada de forma correta. Enfim, vocês com a lógica que nós aplicamos nos métodos já viram isto em prática, que se tivermos muitas duplicações de código ou código espalhado em tudo o que é sítio, torna-se difícil depois de correr atrás dessas alterações e fazer a sua manutenção, até impacta a confiabilidade de um software. Tá bem? Pronto. Isto tudo para dizer então que vamos criar uma conta poupança e vamos reaproveitar todo o código criado até ao momento através desta notação que aqui está. Portanto, o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer no projeto um add class interface, vamos dizer que é uma classe e vamos chamar de conta poupança.cs. Conta poupança. Então, nós temos a conta bancária e a conta poupança. Como é que eu faço para herdar de uma classe ou de uma interface? A notação é a mesma. Ou para implementar uma interface, assim é que é. Nós colocamos 2 pontos e a seguir dizemos qual é a classe que nós queremos herdar. Nomeadamente, será a da conta bancária. Imediatamente isto dá erro. Ok? Porquê? Porque nós temos que depois respeitar as regras do construtor que estamos a herdar. As heranças servem para tudo, para o bom e para o mau. Nós herdamos todas as funcionalidades da conta bancária, portanto, tudo o que é propriedade já lá existe, os métodos já lá existem, etc. Mas herdamos também a responsabilidade de criar objetos que respeitem construtores anteriores. E isto é outro problema quer dizer, não é problema, mas é onde normalmente depois também surge o tal patinho de borracha com pilhas, não é? Porque depois vamos ter um construtor que pede pilhas para um pato de borracha. Neste caso não é o caso, mas temos que respeitar os construtores que estamos a herdar. E nomeadamente, nós aqui estamos a dizer o seguinte, que a classe base não tem nenhum construtor sem parâmetros. Portanto, se a classe base não tem um construtor sem parâmetros, não é a herdada que vai ter um construtor sem parâmetros. Temos que herdar a mesma estrutura. Porquê? Porque nós temos que passar parâmetros para o construtor de base, para se poder criar um objeto conta bancária. Se conta poupança herda da conta bancária, não é? Eu tenho que ter numa instância de conta poupança todas as informações que me permitem também criar uma conta bancária. Ok? Posso ter até mais. O construtor da conta poupança pode exigir mais parâmetros, mas tem que, de certa forma, respeitar as regras dos construtores das classes que está a herdar. Sempre, sempre, sempre. Não há volta a dar sobre isto.
Tá bem? Já vamos ver depois como é que fazemos isso. Ora, a classe conta poupança é então uma subclasse da classe conta bancária. Até aqui, claro. E a classe conta bancária é uma classe base da conta poupança. Portanto, exatamente, esta é uma classe base, esta é uma subclasse. Herdou da conta bancária. Agora, quando uma classe é definida com o sinal de 2 pontos, diz que ela herda da outra classe, neste caso é a conta bancária, e por isso ganha todos os atributos e métodos. Eles já existem cá, todos. E podemos depois ver justamente isso. No entanto, para que isso aconteça, é necessário criar um construtor e passar os valores da subclasse para a classe base. Portanto, eu tenho que honrar a minha herança, criar um construtor e fazer o seguinte: eu tenho que passar informação para o meu construtor de base. E o meu construtor de base tem esta dependência de receber um objeto cliente. Então, o que é que eu vou fazer? No meu construtor, eu vou ter que receber exatamente os mesmos parâmetros. Cliente. Ok? Mas ainda não está tudo certo. Porquê? Porque base class, conta bancária, does not contain parameterless constructor. Este cliente está a ser considerado como parameter de um construtor de conta poupança, mas eu tenho que ser explícito a dizer este parâmetro tem que ser passado para a classe base. Como é que eu faço isso? Normalmente cria-se aqui uma segunda linha, escreve-se 2 pontos e diz-se o seguinte: base, entre parênteses, o parâmetro. Ou seja, o que é que esta notação me diz? Diz que eu tenho uma conta poupança, herda todas as propriedades, tudo que vocês possam imaginar da conta bancária, tem um construtor chamado conta poupança, que é o nome que se dá aos construtores, é o nome da própria classe, recebe um parâmetro chamado cliente e esse parâmetro cliente é passado ao construtor base para criarmos o objeto, tal como eu vos disse há pouco. Temos que garantir que recebemos todos os parâmetros necessários para que um objeto do tipo conta bancária possa ser criado. Está bem? Isto é muito importante. A partir deste momento, nós já temos tudo o que precisamos para poder criar uma conta poupança. Prova disso é que se eu for aqui ao Program CS e fizer cliente, deixa eu dizer só cliente equals new cliente, e eu tenho que passar o nome, Ruben, tenho que passar o NIF e tenho que passar a morada, não é? Rua B. Se eu a seguir fizer conta bancária equals new conta bancária e passo para lá o meu cliente, está instanciado o objeto. Da mesma forma que eu posso fazer conta poupança equals new conta poupança, passo à mesma o cliente, porque é uma das exigências que este construtor agora tem, da mesma forma que este construtor tem, lá está, porque tem que haver essa concordância, e desta forma eu estou a criar uma conta bancária e uma conta poupança. E aquilo que eu vos estava a dizer, que vocês podem ver que tem as mesmas propriedades, é o seguinte: conta bancária, ou seja, da classe base, ponto, e vocês veem aquilo que tem aqui disponível. Tem o cliente, tem o número de conta, o saldo, transferir, depositar, levantar. Vamos fazer o levantar. Está aqui disponível. Poderia fazer um levantamento de 10 euros. Conta poupança, se eu fizer ponto, vocês veem que tem aqui disponível o cliente, o número de conta, o saldo, o levantar, o depositar e o transferir. Além de mais aqui umas quantas coisas, depois vamos falar sobre elas. Está bem? Portanto, isto evidencia que nós estamos a herdar de todas as propriedades e métodos da conta bancária na conta poupança. Portanto, se eu for aqui à conta poupança, vocês veem que isto é só um public class, tem aqui uma herança, tem um construtor, passa um dos parâmetros para o construtor de base e não faz mais nada.
Eu não tenho aqui o número de conta, não tenho aqui o levantar, não tenho aqui o depositar, não tenho nada disso. Pelo menos explícito. Mas estão cá, porque a conta bancária é a minha herança. Portanto, eu continuo a herdar todas as propriedades e métodos dessa mesma classe. Não é? Portanto, vocês veem que apesar de eu não ter duplicado dinheiro, não ter duplicado código nenhum, vocês veem que eu tenho a funcionalidade de levantar, quer no objeto conta bancária, quer no objeto conta poupança. Da mesma forma que eu ainda posso fazer uma coisa que é conta bancária, vamos chamar 2 equals new conta poupança. Eu posso criar um objeto do tipo conta bancária, não é? E dizer que é uma conta poupança. Ou seja, mas para todos os efeitos, conta bancária, não é? O seu tipo, deixa eu ver se eu consigo aceder aqui ao tipo, é do tipo conta bancária. Mas é uma conta poupança. Porquê que isto acontece? Porque eu estou a honrar o meu construtor, e é o motivo pelo qual eu tenho de honrar o meu construtor, na medida em que eu posso criar um objeto conta bancária, não é? E que atribuo a seguir todas as características de uma conta poupança. Mas na prática eu estou a criar uma conta bancária. Eu vou ter acesso a tudo o que a conta bancária tem, mas estou a passar uma conta poupança. Bem, mas a referência é para uma conta bancária. Isto depois vai permitir que vocês consigam receber objetos diferentes, ou não é objetos diferentes, objetos de classes diferentes, mas que partilham uma origem comum, têm uma herança em comum, ok? Imagino, pronto, não sei se todos têm, alguns têm, outros não têm irmãos, não é? Vocês são uma pessoa, o vosso irmão ou a vossa irmã são outras pessoas, mas vocês têm uma herança em comum, que é serem filhos do vosso pai e da vossa mãe. Isto, obviamente, podemos ter irmão que é meio-irmão, whatever, não estamos a falar sobre isso, estamos a falar, pronto, irmãos, mesmo pai, mesma mãe. Vocês têm essa característica em comum. Imaginando que nós tínhamos um método que recebe uma pessoa, mas em vez de receber uma pessoa, vocês, ou uma pessoa, o vosso irmão ou a vossa irmã, não, recebe uma pessoa que é filha dos vossos pais. E para esse caso já serve vocês como parâmetro ou o vosso irmão ou a vossa irmã como parâmetro. Ok? Portanto, é nós termos um método que recebe conta bancária, recebe um objeto conta bancária, mas que depois pode receber uma conta poupança ou pode receber uma conta ordenado. Porquê? Todas essas contas, ordenado ou poupança ou o que seja, herdam da conta bancária. Está bem? Isto no início é um bocadinho confuso, mas depois isto com a utilização fica um bocadinho mais sólido. Sim, Filipe, tens aí a mão no ar? Diz. Só uma pequena questão. Neste caso aqui, se a conta poupança tivesse já atributos ou métodos diferentes, na conta bancária 2, teria a perdê-los? Estaria a ser considerado como uma conta bancária só? É assim, nós podemos fazer aqui podemos utilizar aqui reflection, mas podemos fazer esse exercício também. Então o que é que vai acontecer? Imaginando que tínhamos aqui um public void a uma coisa qualquer. Isto não é para fazer nada, é só para termos aqui um método diferente. Se eu, entretanto, neste conta bancária 2, quiser fazer conta bancária 2, ponto A, não o tenho. Tá bem? Mas se for à conta poupança, eu tenho cá o A. Isto significa que, apesar de eu estar a considerar uma new conta poupança, para efeitos do apontador, isto é um objeto conta bancária e só é considerado tudo o que está na conta bancária. Agora, se depois nós estivéssemos
a sobrescrever um método, e isso depois vamos ver mais à frente, vai ser executado essa mesma escritura desse método, está bem? Mas para este efeito, o apontador aponta para um objeto conta bancária. Na prática, o conta poupança é também um conta bancária, mas tem mais umas particularidades. Mas a referência é só como conta bancária. Portanto, só vamos conseguir aceder a coisas que estejam comuns. Ok, obrigado. Nada. Pronto. Entretanto, só concluirmos este raciocínio. Portanto, temos aqui a notação, public conta poupança, em que recebemos aqui o número de conta, o saldo, o cliente titular e a base, e passávamos o número de conta, saldo e o titular. Neste caso, nós não fizemos desta forma, porque o nosso construtor de base só estava a receber o cliente, o saldo era a 0 e o número de conta era gerado aleatoriamente. Está bem? Agora, o que é que nós vamos ver na próxima aula? Que é esta questão do comportamento de levantar diferente. Está bem? Portanto, vamos precisar de sobrescrever um método. Ou seja, nós vamos herdar a possibilidade de o levantar, mas vamos também conferir ao levantar a possibilidade de ter uma outra implementação. Ou seja, se alguém sobrescrever o método, der uma nova implementação, corre essa nova implementação. Se não, corre a de base. Mas isso temos que ver na próxima aula, que já não temos tempo para ver hoje. Está bem? Que isso ainda é um tema um bocadinho mais extenso. Mas, no entanto, ainda temos aqui algum tempo. Se surgirem dúvidas, questões, alguma questão que queiram colocar... Eu tenho uma dúvida, mas não é em si da herança, mas sim quando usá-la. Por exemplo, eu tenho. Vou te explicar isto. É raro usá-la, por exemplo, porque eu estive a pensar. Ok. Agora eu estive a pensar, por exemplo, eu vejo a herança ser usada mais, por exemplo, em jogo, por exemplo, onde, sei lá, crias um padrão de vida, o que é, e dás da herança para vários bichos. Sim, é uma boa opção, porque fazer essa entidade base, digamos assim, que tem lá uma vida, ou seja, são características que são sempre transversais a todos e que não requerem múltipla implementação, não é? Portanto, o interface tem essa desvantagem. Tu depois tens que... implementas aquele interface, mas depois tens que dar-lhe uma implementação. A herança não, tu implementas uma vez e aquilo fica. E nos jogos é uma boa opção para utilizar isso, que é ali algumas propriedades que são realmente muito transversais a todos os bichos que o jogo possa ter, e assim garantes que implementas num sítio. Se tiveres de alterar, alteras só num sítio e não tens o problema de chegar ao final e estares a criar um ciclo de heranças que não faz sentido. Obviamente que isto deve ser válido apenas para as coisas que são comuns. Se tu depois vais introduzir comportamentos mais específicos a cada um dos bichos, eu já recomendo utilizar os interfaces, e aí sim cada bicho tem o seu interface a ser implementado também, mas aquilo que é a vida, por exemplo, do bicho pode ser algo herdado, sim. Ok. É só isso. Ok, boa. Mais dúvidas, mais questões? Não? Okay. Vamos então terminar por hoje. Vou só então terminar aqui a nossa gravação também.